olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que eu fico fascinado em Jesus e em seguir a Jesus é que Jesus, ele se manifestou ao mundo para literalmente extrapolar, superar, esgotar a religião. Existem dimensões completamente diferentes acerca da pessoa de Jesus e acerca da religião que colocaram Jesus. Religião é um sistema, é um mecanismo de troca, onde você se comporta bem e você recebe alguns benefícios acerca disso, onde você dá algo e recebe algo em troca. Basicamente, o mecanismo da religião funciona desse jeito. O religioso, ele se comporta e ele vive desse jeito. Ele devolve o dízimo porque ele espera que Deus abençoe ele. Ele vai na igreja muito mais para cumprir um protocolo do que propriamente porque ele ama estar na igreja adorando a Deus. Então, a religião, tanto no campo do cristianismo ou nas demais religiões que existem pelo mundo, sempre existe um mecanismo de troca, onde você pode fazer algo, onde você não pode fazer algo, onde quando você faz algo, você recebe algo em troca, e quando você também não faz algo, você também recebe algo em troca. E o que eu achei extraordinário, o que eu achei fascinante em Jesus, foi primeiramente descobrir que Jesus não é uma religião, e que sim, Jesus é alguém. O cristianismo não se trata de um mecanismo religioso. O cristianismo se trata de alguém. E o interessante é que esse cristianismo revela um Deus que é pessoal, um Deus que se aproxima da sua criação, um Deus que, mais do que isso, ele envia o Filho amado para morrer e para salvar a humanidade e para religar o homem novamente a ele. Então, quando eu comecei a entender acerca do cristianismo, eu confesso que eu comecei a ficar encantado. Porque eu comecei a sair do campo da religião e comecei a descobrir no cristianismo a pessoa de Jesus. Comecei a me aprofundar em Jesus e sair do mecanismo religioso. O religioso, ele é muito ficcionado nos protocolos da religião. Ele é muito ficcionado na tradição. Ele é muito zeloso em seguir o calendário da religião. Mas o cristão, ele é aquele que permitiu que Cristo se aproximasse dele. E então ele começa a desenvolver um relacionamento com Jesus. E nesse relacionamento com Jesus, o que eu achei mais incrível é que nós vamos nos deparando com uma realidade de vida completamente nova. E quando eu falo nova, não é apenas mudanças de hábitos. Não é o que era drogado e deixou de ser drogado. Não é o que era cachaceiro e deixou de ser cachaceiro. Não é aquele que cometia adultério, que traía sua esposa e passou a deixar de trair. Não são apenas mudanças de comportamentos. Não, mas sim é uma mudança de uma categoria de vida. Aqui, nesse texto onde eu li, que é em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, nesse capítulo de número 2 inteiro, o apóstolo Paulo, ele vem tratando acerca de dois tipos de sabedoria. Ele vem falando acerca da sabedoria que existe nos homens,
na sabedoria do mundo, na sabedoria humana, e ele vem tratando acerca de uma sabedoria que estava oculta. Uma sabedoria que ele diz aqui, ó, que antes do princípio das eras estava guardada, porém pré-ordenada, reservada para um tipo, para um grupo, para uma comunidade, para uma quantidade de pessoas que teriam acesso a essa sabedoria. E talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Que sabedoria é essa? Como ter acesso a essa sabedoria? Essa sabedoria só é possível ter acesso através de Jesus. Porque é em Jesus que nós somos religados em Deus. É em Jesus que nós nos encontramos com Deus. É em Jesus que nós nos encontramos na essência máxima da vida, que é em Deus. E o interessante é que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que vem de Deus. Quando nós recebemos esse Espírito, e esse Espírito ele vem e começa a trabalhar em nosso ser, em nossa mente, ele vem trabalhando em nossas estruturas, ele vem trabalhando na divisão da nossa alma, do nosso espírito, ele vem trabalhando no nosso mais profundo ser, vem mexendo, vem mudando, vem transformando. E a Bíblia vai dizer que esse processo nos torna novas criaturas. E esse novo jeito que nós passamos a viver, essa nossa nova ótica de ver a vida e de experienciar a vida, ela é através dessa nova sabedoria. Essa nova sabedoria que é desenvolvida, que é implantada em nós. É um processo de divinização do nosso cérebro. É um processo de divinização da nossa natureza. É o próprio Cristo se manifestando em você. É o próprio Cristo construindo em você um novo jeito de ser gente, um novo jeito de viver através da mente dele em você, em nós. Essa sabedoria também não é simplesmente para nós termos uma intelectualidade de um outro mundo, de um outro ser, de uma outra dimensão. Não é apenas para nós nos gabarmos acerca que nós recebemos uma mentalidade de um outro lugar. Não é apenas para isso. Não é apenas para o nosso bem, não é apenas para a nossa salvação, mas sim é um tipo de ferramenta poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer que é um poder de Deus. É um poder de Deus que é atribuído a mim, que é atribuído a você, para você manifestar o reino de Deus, para você manifestar Jesus. As pessoas estão enlouquecidas, procurando sentido de vida em tudo. Em tudo. Ainda esses dias eu vi uma nota na internet. Um rapper brasileiro, ele lançou uma campanha de marketing. E nessa campanha de marketing tinha um crucifixo. E ali o crucifixo custava 0. E as pessoas tinham que preencher um protocolo, assinalar várias questões, porque na verdade para receber aquele crucifixo elas tinham que dar a alma para ele. Olha que ponto nós chegamos. A busca incessante do homem em ter um sentido de vida é inesgotável, porque o buraco existencial que nós temos dentro de nós, ele é impreenchível. Só que
eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o Evangelho, ele extrapola o que nós vemos na TV. O Evangelho extrapola os protocolos dos religiosos e da religião. O Evangelho é Jesus. É Jesus diariamente desenvolvendo um relacionamento profundo com você. Para que seja possível nós sairmos da condição de natureza humana, de natureza caída, de natureza de pecado, de natureza de morte, para nós sairmos do estado de vida onde nos encontramos mortos para o estado de vida eterna em Jesus. Por isso que olho nenhum viu, por isso que ouvido nenhum ouviu, por isso que mente nenhuma imaginou. Porque só é possível provar, experienciar em uma vida diária, constante com Jesus. A minha oração para mim e para você é que nós possamos diariamente nos aprofundarmos nesse relacionamento com Jesus. Que diariamente nós possamos receber de Jesus uma nova mente, a mente de Cristo instalada em nós. Inclusive no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Que eu e você possamos usufruir, possamos viver com essa mente em nós. E que todos ao nosso redor possam comprovar que Deus existe, que Jesus existe através de nós.